Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, Senhor meu Deus, por mais esse dia na Tua presença. Ainda em tempo nesse dia, mas estamos aqui para Te honrar, Te louvar e Te glorificar. E pedimos ao Espírito Santo que nos traga entendimento em todos os momentos da nossa vida, porque queremos entregar toda a nossa vida a Ti, Senhor. Queremos enxergar a Tua mão em todos os momentos da nossa vida. Obrigada, meu Deus. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Uau, que leituras maravilhosas temos hoje. Não sei se vocês fizeram as leituras, mas convido vocês a ler. Quem puder também, eu convido a curtir, partilhar e compartilhar este vídeo. E Deus hoje nos traz, através das leituras da igreja, uma mensagem de conforto, A primeira leitura está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, dos versículos de 1 a 10, o Salmo é o 104, entre parênteses 105, e o Evangelho é o de Lucas, capítulo 24, versículo do 13 ao 35. E eu te convido, meu irmão, minha irmã, a contemplar a beleza das Escrituras, a beleza de ouvirmos o cuidado de Deus na nossa vida. A palavra que Deus nos manda hoje é a seguinte, ela é para mim, ela toca profundamente meu coração e por isso eu consigo falar, porque primeiro ela me tocou. Deus está presente na nossa vida. Deus está presente na nossa vida. E não de forma fantasiosa, genérica, não. As leituras vão nos mostrar como Deus está de fato presente na nossa vida. Jesus está no meio de nós, verdadeiramente. A primeira leitura lá em Atos, ela fala da cura de um coxo, de um aleijado. Pedro e João andavam, o livro de Atos, ele vai nos narrar após a morte de Jesus. Então ali Pedro e João, já após a morte de Jesus, eles caminhavam e eles iam rezar no templo. São pontos que eu gosto de destacar da leitura que vão nos ajudar a pensar. E lá havia um aleijado, um coxo de nascença, que não andava. Vendo João e Pedro e João chegarem, veja, João era dos mais novos e Pedro era dos mais velhos. E veja também outra coisa, Jesus mandava, enquanto ele estava ali na catequese com eles mandavam andar em pares. Então, eles continuavam andando em pares. E aí eu já faço aqui uma reflexão para mim e te convido também. Qual é o seu par que te ajuda a caminhar com Jesus? Porque Jesus já está nos dizendo, é em pares, é em unidade, é junto com aquele que também vai falar sobre mim, que também me ama. Então, eles estavam indo rezar no templo. Quantas vezes você chama sua amiga, as crianças chamam o seu amigo, seu amiguinho para poder ir rezar, vão para a missa. Era Pedro e João. Então, esse homem aleijado, coxo, ele implora a eles, esse homem ficava na porta do templo pedindo esmola. E ele então pede a Pedro e João esmola. E aí, Pedro e João não tinham, eles não cultivavam riqueza. Então, ele diz para eles, não temos ouro nem prata, mas podemos te dar o que temos, em nome de Jesus. E ali um milagre ia acontecer. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Olha isso, aquele homem pedia esmola e ele ganhou um milagre. Quantas vezes nosso pedido é uma esmola
E Deus tem milagres para derramar na nossa vida. Sabemos pedir pouco, porque conhecemos pouco a Deus. Temos pouca autoridade na nossa conversa com Deus, por isso pedimos migalha. Esse homem somos nós, que além de parados no caminhar da fé, também não sabemos pedir. E pedimos esmola. Lembra o homem no poço de Betesda, que Jesus também vai lá, ele pede para Jesus curá-lo? Não. Ele pede, mas não tem ninguém para me pôr no poço. Não sabemos pedir, meu irmão, minha irmã. Então, vamos aprender quando nós mergulharmos no conhecimento de Deus, quando mergulharmos nessa beleza que é caminhar com Deus. E então, nós pedimos mal, pedimos pouco e Deus nos dá muito mais. Quantas vezes você fala, meu Deus, eu só queria, como aconteceu conosco no último dia do rosário, eu só queria rezar um rosário com minhas amigas e Deus nos encheu de muito, muito mais, de muitas graças e de muito mais ainda que há de acontecer por causa desse dia. Então, são reflexões, porque diz da nossa vida, né? E aí, aqui também o João e Pedro e João, eles estão nos ensinando. Eles não falaram em nome deles, porque em nome deles, em nosso nome, nós não podemos nada. Eu não posso abençoar o meu filho em meu nome. Eu posso dizer, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E foi isso que Pedro e João nos ensinaram, em nome de Jesus. Então, quando clamamos o nome de Jesus, dizemos, Senhor, é Tu que faz a obra na minha vida. Não sou eu. Eu não sou nada diante de todos os milagres que em Teu nome é feito. Glória a Deus, essa palavra está tão bonita hoje. E a graça de Deus, então, é muito maior do que nós pedimos. Pedimos esmola e Ele nos dá abundância de graça. E aqui também, os discípulos também nos mostram que aquele que tem que estar em evidência na nossa vida, em primeiro plano, é Jesus. E o que esse homem, quando recebeu a graça, fez? Levantou, correu para dentro do templo e louvou a Deus. Louvou a Deus. Olha que lindo. Por quê? Porque ele sabia, ele entendeu, ele foi tocado e ele entendeu que era tudo obra de Deus. Olha que lindo, né? Que lição que essa leitura nos traz hoje. Reflita um pouquinho sobre ela, né? Que Deus nos dá muito mais do que pedimos. O Salmo, ele vai nos falar que nós devemos exultar nossos corações para que busquemos o Senhor. E esse Salmo, então, ele vai fazer uma retrospectiva das promessas do Messias desde Abraão até Moisés. Ele vai fazer desde o Egito, de tudo que Deus fez para poder libertar aquele povo. Ele vai dizer em todos os momentos em que a promessa da vinda do Messias viria, que o Messias viria, e as promessas, vários profetas ao longo da história, eles falaram sobre isso, né? E com isso mostra o cuidado de Deus conosco e como Ele nos provê e como as graças que Ele nos dá vão nos sustentar. Tudo isso que o Salmo está relembrando é para mostrar que Deus é o nosso sustento. Leia o Salmo. Não vamos ter preguiça, gente. Como já tive preguiça de ler a Bíblia. Hoje eu quero beber dessa fonte todos os dias. Porque eu descobri que minha vida está aqui. A sua vida está aqui. Nós podemos crescer na fé e amar mais a Deus quando nós nos dedicamos à palavra de Deus. No Evangelho, Lucas vai nos dizer, essa passagem
é tão maravilhosa sobre os discípulos de Emaús. Depois que Jesus ressuscitou, o que aconteceu? Ele fez uma aparição e lá fala bem, no terceiro dia. Primeiro ele apareceu para Maria Madalena, a gente falou ontem sobre isso, mas ela não reconheceu. Então, no primeiro momento, e aqui tem em comum também com os discípulos de Emaús, Jesus apareceu com ele, para eles, andou com eles, falou com eles, catequizou, falou, conversou com eles. E eles não reconheceram. Por quê que Maria Madalena não reconheceu Jesus? Por que eles não reconheceram Jesus? Eles conheciam Jesus humano, mas quando Jesus ressuscita, ele está na glória. Ele não é mais. Olha o que eu penso que Deus está nos dizendo quando eles não reconhecem Jesus. É porque Jesus pode ser qualquer um que passa por você. Porque ele agora não é corpo, ele é glória. E se ele é corpo, ele não tem características físicas definidas mais, porque ele é espírito, ele é glória, ele está no céu. Aqui ele só nos dá essa presença através do meu irmão. Gente, isso é muito bonito. Ele pode ser então qualquer um de nós. E aí, neste qualquer um de nós, ele se fez então, ele se fez presente, ele desejou estar presente e ser reconhecido. Então, quem aqui já teve um encontro, muitas vezes até com um desconhecido, e teve certeza que aquele encontro foi com Jesus? Então, quando Jesus quis se revelar para Maria, ele falou Maria. Aquele era o chamamento que ele fez para ela abandonar a vida de pecado. Ela reconhecia aquele chamado. E os discípulos de Emaús também não o reconheceram. Jesus perguntou para Maria Madalena, por que choras? E ela ainda não o reconhecia. E ele também perguntou para aqueles discípulos, por que estás triste? Olha Jesus nos dizendo, a morte não é o fim, a morte é o começo. Estamos vivendo a oitava da Páscoa em pleno funeral do nosso Papa Francisco. E aqui Jesus está nos dizendo, a morte não é o fim. Meu Deus! Então, fazendo esse paralelo com os discípulos de Emaús e Maria Madalena, porque Jesus ressuscitou e apareceu para eles e não foi reconhecido, a não ser no momento que ele quis ser reconhecido. E sabe quando ele quis ser reconhecido para os discípulos de Emaús? Quando eles convidaram aquele homem desconhecido para ir comer com eles. E Jesus então, levanta o pão, abençoa, parte e distribui. Ali, a palavra faz assim, seus olhos se abriram. Eles já estavam de olhos abertos, mas não é o olho físico, é o olho espiritual para enxergar que ali era Jesus. Não era um desconhecido, era um encontro com Jesus ressuscitado. Ai, gente, isso é tão lindo. Então, com isso, Jesus está nos convidando a reconhecê-lo no outro. Alguém aqui já experimentou esse encontro no outro em que você fala, foi Jesus que passou por mim. Glória a Deus. Se não experimentamos, é porque não estamos abertos à caridade, à dor do outro. Então, eles ainda falaram assim, não lembra que quando ele falava, nosso coração queimava, abrasava? É isso que a gente sente nesse encontro com Jesus. E eles correram então para anunciar aos 11, porque Judas não estava mais com eles e Matias ainda não tinha sido colocado na sucessão daquele lugar.
eles então, falaram com os 11 o que tinha acontecido. E eles então reconheceram que Jesus, ele se fez vivo no pão que ele estava ali contando para eles. Glória a Deus, que palavra maravilhosa, que palavra maravilhosa. Jesus se fez vivo no outro, no irmão, e se deixou revelar no pão, que tem substância de pão, mas a sua essência é o Cristo vivo. Glória a Deus. Vamos encontrar Jesus vivo. Ele nos espera. Glória a Deus, que palavra mais linda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós.